G-Shock, GA100. Ajuste de horário. Para fazer o ajuste de horário, certifique-se que o relógio encontra-se no modo hora. Para isso, pressione o botão C, Mode, até que o dia da semana e os segundos sejam exibidos. Enquanto estivermos no modo hora, para alternarmos entre as diferentes funções do relógio, vamos apertar o botão C. Ao apertarmos uma vez o botão C, entraremos no modo cronômetro, STW. Se apertarmos mais uma vez o botão C, entraremos no modo timer, TMR. Se apertarmos mais uma vez o botão C, entraremos no modo hora mundial, WT. Apertando pela quarta vez o botão C, entraremos no modo alarme, AL. Apertando C pela quinta vez, retornaremos ao modo hora. O botão D, Forward, alterna entre hora ou data. Para fazermos o ajuste de horário, com o relógio no modo hora, vamos apertar e segurar o botão A, Adjust, por aproximadamente 4 segundos. As letras que estão piscando indicam a cidade do fuso horário atual. Para alternar entre as cidades, utilize os botões B, Reverse, e D, Forward. Após selecionar a cidade desejada, aperte o botão C uma vez. Para ativar ou desativar o horário de verão, aperte o botão D. Aperte C novamente para acessar o modo de exibição das horas. Aperte o botão D para alternar entre 12 ou 24 horas. Aperte C para ajustar os segundos. Para zerar os segundos, aperte D. Aperte C mais uma vez para ajustar a hora. Para fazer o ajuste da hora, utilize os botões B ou D. Aperte C para ajustar os minutos. Utilize os botões B ou D para fazer o ajuste. Aperte C para ajustar o ano. Utilize os botões B ou D para fazer o ajuste. Aperte C para ajustar o mês. Utilize os botões B ou D para fazer o ajuste.
Aperte C para ajustar o dia. Utilize os botões B ou D para fazer o ajuste. Aperte C novamente para ajustar a duração da iluminação do visor. Utilize o botão D para alternar entre os dois tempos disponíveis. LT1 significa 1 segundo. LT3 significa 3 segundos. Feito isso, aperte o botão A para finalizar o ajuste. Aguarde o ajuste automático dos ponteiros. Cronômetro. Para entrar na função cronômetro, no modo hora, aperte uma vez o botão C. Para ativar o cronômetro, aperte o botão D. Para parar o cronômetro, aperte novamente o botão D. Para zerar o cronômetro, aperte o botão A. Você pode usar o cronômetro para medir tempos de volta e tempos intermediários. Caso você especifique um valor de distância, o cronômetro também calculará e exibirá as velocidades. O valor de distância representa quilômetros, milhas ou qualquer unidade de distância desejada. Especificar um valor de 1,5, por exemplo, pode significar 1,5 quilômetros ou 1,5 milhas. Para definir uma distância, aperte e segure o botão A por aproximadamente 4 segundos. Verifique que a sigla DIST será exibida no mostrador do lado direito. Os valores inseridos no mostrador do lado esquerdo são a distância a ser definida. Você pode utilizar os botões B e D para definir a distância. Aperte uma vez o botão C para definir um dígito decimal. Por exemplo, você pode definir a distância de 1,5. Como exemplo, vamos supor que 1,5 equivale a quilômetros. Isso significa que, em um percurso, uma volta tem 1,5 quilômetros, ou que a distância total do meu trajeto é de 1,5 quilômetros. Após ajustado, aperte uma vez o botão A para sair da tela de definição. Você poderá utilizar dois modos diferentes, que são o modo Split, com a sigla SPL, e o modo Voltas, com a sigla LEP. Para utilizar o modo Voltas, LEP, aperte uma vez o botão A. O modo Voltas, então, utilizará a distância pré-definida. Neste caso, cada volta equivale a 1,5 quilômetros. Aperte o botão D para iniciar o cronômetro. Quando alcançar a linha de chegada da primeira volta, aperte o botão A.
O número da volta será indicado e a velocidade média aparecerá no visor. O visor do lado superior direito indica a casa centesimal e o ponteiro pequeno superior indica a casa decimal. Caso a velocidade seja superior a 1226, a indicação MAT será exibida no visor inferior esquerdo. O relógio continuará computando a distância da segunda volta, até que você o pare. Aperte A novamente para verificar os valores de tempo e distância da segunda volta. Aperte D para parar o cronômetro, caso seja a última volta. Verifique que você obteve informações das voltas que percorreu, em velocidade média e tempo. Para zerar o cronômetro, com ele parado, aperte uma vez o botão A. Aperte A novamente para entrar no modo Split. O modo Split será utilizado para marcar a velocidade e o tempo intermediários de um trajeto. Por exemplo, em uma distância de um ponto A até um ponto B, você terá a distância de 1,5 km. Para iniciar o cronômetro nesta função, aperte o botão D. Caso você queira saber o tempo de um ponto no meio do percurso, sem que ele pare a contagem, aperte uma vez o botão A. Para saber a velocidade até o ponto final da corrida e para parar o cronômetro, aperte o botão D. O cronômetro continuará funcionando mesmo que você mude de função. Portanto, não se esqueça de pará-lo. Com o cronômetro parado, aperte o botão A uma vez para zerar. Timer. Para acessar a função Timer, no modo hora, aperte o botão C duas vezes. Para definir o tempo desejado para a contagem regressiva, aperte e segure o botão A por aproximadamente 4 segundos. O número que está piscando refere-se às horas. Utilize os botões B e D para definir a hora. Aperte o botão C uma vez para selecionar os minutos. Utilize os botões B e D para definir os minutos. Ao apertar o botão C mais uma vez, você entrará no modo repetição automática. Este símbolo indica que a repetição automática está desativada. Para ativar, aperte o botão D e esse símbolo será exibido. Ao finalizar, aperte uma vez o botão A para definir o ajuste. Para iniciar a contagem do timer, aperte o botão D. Para parar, aperte novamente o botão D.
Para voltar ao horário definido, com o timer parado, aperte o botão A. Horário mundial. Para acessar o horário mundial no modo hora, aperte 3 vezes o botão C. Você poderá selecionar até 48 cidades diferentes para exibir o horário. Para isso, aperte o botão D. Caso você queira ver a data da cidade selecionada, aperte uma vez o botão A. Alarme. Para acessar o modo alarme, no modo hora, aperte o botão C 4 vezes. Você poderá definir até 5 alarmes diferentes. Para selecionar o alarme desejado, aperte o botão D. Para ativar ou desativar um alarme, aperte o botão A. Ao ativar algum alarme, o relógio exibirá no mostrador superior esquerdo que ele está ativado. A sigla SNZ refere-se ao modo soneca, que continua a despertar depois de 5 minutos. Para ativá-la ou desativá-la, aperte o botão A. Ao ativar o modo soneca, o relógio exibirá no mostrador superior esquerdo que ele está ativado. Aperte D para alternar para a sigla SIG. A sigla SIG refere-se ao sinal de marcação das horas, que é um bip prolongado a cada mudança de hora. Para ativar ou desativar, aperte o botão A. Para definir um alarme, selecione o alarme desejado. Aperte e segure o botão A por 4 segundos. As horas começarão a piscar. Defina as horas usando os botões B e D. Aperte o botão C para selecionar os minutos. Após definir o horário, aperte A. Função Auto Light. A função Auto Light refere-se à iluminação automática do visor. Para ativá-la, certifique-se de que o relógio encontra-se no modo hora. Aperte e segure o botão B, Reverse, por aproximadamente 4 segundos. Verifique que a função Auto Light foi ativada no canto superior esquerdo. Ao girar o relógio em 40 graus ou mais, ele acenderá automaticamente.
Para desativar essa função, aperte e segure o botão B por aproximadamente 4 segundos. A fim de economizar a bateria, a função Auto Light é desativada em aproximadamente 6 horas depois de ativada. Calibragem dos ponteiros. Para calibrar os ponteiros, no modo hora, aperte e segure o botão D por aproximadamente 4 segundos. A palavra SUB, S-U-B, aparecerá no visor do lado esquerdo. Do lado direito estará escrito H7. Caso o ponteiro pequeno superior não esteja indicando precisamente 12 horas, ou o número 50, você poderá calibrá-lo usando o botão D. Aperte o botão D até que o ponteiro indique 12 horas. Após calibrado esse ponteiro, aperte o botão C para calibrar os ponteiros de minutos e horas. Caso os ponteiros não indiquem 12 horas, ajuste-os apertando o botão D. Após o ajuste, aperte o botão A.